Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira da sexta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos está no capítulo 8, versículos de 27 ao 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é importante a gente fazer esse itinerário do Evangelho diário, porque a gente vai conseguindo aprofundar ainda mais no mistério de cada Evangelho, desenhando assim com nitidez o rosto de Jesus. Falo-vos isso porque ontem a cura do cego, na verdade, foi uma introdução para o Evangelho desta quinta-feira. Vocês lembram que eu disse a vocês que a fé cresce por etapas, como por etapas o cego foi curado? E que aquele cego representava os apóstolos, que primeiro foram tirados do meio do povo para entrarem na intimidade de Jesus, e que num segundo momento, mesmo convivendo com Jesus, eles não conseguiam enxergar com nitidez quem era Jesus, até o momento em que eles amadurecem na fé e podem dar testemunho de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Assim, hoje, o Evangelho começa com a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? As respostas oferecidas às perguntas, na verdade, revelam o interior confuso dos apóstolos que estão com Cristo, mas ainda não conseguem definir ao certo quem Ele é. E ficam também dardejando como que cegos, à procura de um caminho, à procura de uma resposta. Pela ação do Espírito, Pedro é o primeiro que consegue enxergar com nitidez e professa que Jesus Cristo é o Messias. Messias que quer dizer ungido. Assim Marcos inicia e termina o seu Evangelho dizendo que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Mas uma outra pergunta se faz necessária aqui. Que Messias Pedro quer? Ele define Jesus como ungido de Deus. Mas para quê? Por que veio? Definir Jesus como Messias não é o bastante. A definição carece da compreensão da missão. Pois quando Jesus relata que vai ser preso, torturado, julgado e condenado, mas que no terceiro dia ressuscitará, Pedro deixa de pensar como Deus e passa a pensar como homem. E aí ele diz ao mestre para não repetir mais aquilo. E Jesus o chama de Satanás, porque quem não compreende o projeto de Deus acaba atrapalhando a missão. É fácil a gente querer um Messias glorioso. Difícil é compreender que antes da glória vem a cruz e o desfigurado crucificado. Eles estão no caminho que os conduz
da Galiléia a Jerusalém. Mas será que eles estão entendendo para onde estão indo? Mas é depois da ressurreição e da experiência do Espírito Santo que os olhos desses homens verdadeiramente vão se abrir e eles vão compreender que o Cristo, o crucificado ressuscitado, é o Messias. Compreendendo o caminho, eles se colocam a caminho e passam a ser os arautos desta boa notícia, tocando e transformando o coração dos homens que enxergam verdadeiramente quem é Jesus, pelo testemunho dos apóstolos, fazendo nascer assim a sua igreja. Não basta dizer que Jesus é o Messias, tem que assumir o projeto de salvação como seu também. E dar a este projeto a sua parcela de contribuição. Mas como entregar-se a alguém que na verdade não sabemos quem é? Que Ele cure a nossa cegueira, para que a gente passe a enxergar e a pensar, não como homens, mas como Deus. Que Ele os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.